Boa tarde, pessoal. Bem-vindos. A gente vai dar início à nossa palestra de hoje com o preparo, utilizando o livro Sempre Melhor, escrito por José Carlos de Moura. A mensagem de hoje diz pra gente o seguinte: há um princípio na vida que denomino de uma coisa leva a outra. Já reparou que coisas boas costumam acontecer a quem está atravessando a maré alta? E que problemas geralmente visitam quem está na maré baixa? Se estiver doente, pense nas coisas boas que você fará quando recuperar a saúde. Se estiver desempregado, pense em você trabalhando alegremente. Se os negócios não andam bem, pense na prosperidade que lhe advirá logo mais. E não somente pense bem, faça algum bem a você mesmo. Um pequeno agrado, uma palavra de estímulo, a lembrança de todas as suas conquistas, a recordação de todos os obstáculos que você superou, a gratidão por suas vitórias. E esse texto, apesar de ele ser curtinho, né, gente, ele traz muita reflexão, porque acho que começa falando da uma coisa leva a outra, né, que é a expressão que ele usa. E essa sensação mesmo, né, parece que quando tudo está dando errado, e quando vem uma fase boa, parece que as coisas vibram, né, nessa energia. E na verdade a gente vibra numa energia diferente. Por isso que essa dica de quando você estiver no momento da maré baixa, você pensar em como é que vai ser quando aquilo for superado, como é que vai ser quando você estiver vivenciando aquilo que hoje você deseja. Isso é muito importante porque a gente estuda tanto, né, o quanto a energia faz diferença, o quanto a nossa vibração nos conecta a energias superiores e nos faz vibrar numa frequência diferenciada. Então, acho que esse é o desafio. A gente fala muito de acreditar, de ter fé, e a gente precisa lembrar disso a cada instante da nossa vida, na hora de pedir e na hora de agradecer. É o que ele fala aqui, né? É a energia que você se conecta, o esforço para essa viradinha de chave do pensar diferente, e você estimular você mesmo da mesma forma que você faria com o seu próximo se ele não estivesse bem. E às vezes é muito fácil a gente pensar o que você falaria para uma pessoa querida, para alguém que você ama quando você está atravessando uma fase difícil. Então, porque quando você não é a pessoa que está atravessando essa fase difícil, você não faz esse carinho em você mesmo, estimulando a você a acreditar que pode ser melhor, que vai ser melhor. Então, eu acho que, apesar de uma mensagem curta, ela traz muita reflexão, né? Da gente também se tratar como a gente gostaria de ser, como a gente trataria o outro se ele não estivesse passando por aquela dificuldade. Acho que com essa mensagem de hoje, eu vou pedir para a Antonieta fazer a nossa prece inicial, para a gente dar início ao nosso encontro, tá? Muito obrigada. Bom dia a todo mundo. Que bom que vocês estão aqui. É muito bom a gente saber que nesse momento a gente está cercado de nossos queridos amigos espirituais e de vocês que resolveram estar aqui conosco hoje nessa tarde linda, né? Sábado, e a gente está aqui. Então vamos aproveitar essa ambiência, vamos fechar os olhos, vamos pensar em Jesus, agradecendo muito a Ele por estarmos aqui. Agradecemos por receber o Marcelo, ouvir as palavras dele, ganhar conhecimento sempre e sairmos daqui muito melhor do que entramos. Obrigada a cada um de vocês, encarnados e desencarnados, que aqui estão nos envolvendo nesse clima de amor, de acolhimento, de carinho. E vamos para o nosso palestrante pedir a ele que nos envolva com as suas palavras, com o seu conhecimento e que possamos pegar cada palavrinha e levar para casa para a gente refletir. Obrigada, Marcelo. Para vocês. Então, boa tarde a todos mais uma vez. Boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui podendo compartilhar um pouquinho do que a gente tem estudado e vivido, porque eu sou psicoterapeuta, eu trabalho com terapia de vida passada, eu uso isso na minha abordagem. Então eu vou falar de algo que é o meu dia a dia, que é o que eu trabalho.
E para a gente começar a falar em terapia de vida passada, a gente tem que falar um pouco de como é que isso surge, né? Então, das experiências que isso surge. No início, principalmente, a questão da regressão de memória foi utilizada, no primeiro momento, em alguns casos, para provar essa reencarnação. Então, isso é uma coisa diferente de terapia de vida passada. Então, você tem uma ferramenta que é a regressão de memória, mas que ela não atende só, por exemplo, a terapia. Ela pode ser usada, e como tem sido usada, e como foi muito usada, para provar a reencarnação. Então, partindo desse princípio, e partindo dessa visão de homem, da reencarnação, monta-se uma visão de homem, e em cima dessa visão de homem, você estabelece uma abordagem que é a terapia de vida passada. Então, a gente parte do princípio que tem muito em comum, caminha muito junto com o Espiritismo, mas tem as suas diferenciações. Em alguns momentos você tem algumas aproximações e alguns distanciamentos. Então, existe essa visão de homem em que nós somos um ser espiritual que está em trabalho de evolução. E a visão do sofrimento, no caso da TVP, ela tem uma visão ainda mais... No Espiritismo a gente já tem essa visão de que sofrimento é uma oportunidade de aprendizado. Mas na visão da terapia de vida passada, você tem isso ainda mais... de maneira mais determinante. Todo sofrimento, toda dificuldade, toda situação que você está passando tem a ver com algum tipo de ressignificação, de forma de olhar, de forma de entendimento, expansão de consciência para poder entender o que é essa situação de dificuldade, de sofrimento está querendo que você dê o próximo passo. Qual é o passo que está faltando você dar para superar aquilo? Você falou na preparação da questão de, né, quando está tudo por baixo, a coisa continua, né? O Jung chama isso de sincronicidade, né? Justamente quando você está passando por algumas situações em que acabam que tudo vem, é como se acumulasse, né? Então, o tempo todo, só situações que vão te fazer, te chamar a repensar. Só que a gente ainda não tem essa visão tão clara. Então, voltando aqui, no primeiro momento, a regressão de memória é muito utilizada para provar a questão da reencarnação. Principalmente nessas fases mais regressões onde foram feitas mais próximas do tempo atual, aonde se confirmou muito com documentação o que era dito nas regressões. Por exemplo, não sei se vocês conhecem o livro Eu Sou o Caminho de Moulin, a minha assessora francesa, que eu não sei falar isso francês. Uma observação, gente. A gente está aqui batendo um papo, então se vocês quiserem parar para perguntar, fiquem à vontade, entendeu? Pode me interromper, me perguntar sem problema, porque a gente está batendo um papo aqui. Eu prefiro até que vocês perguntem, porque eu acho que é muito mais didático atender o que vocês têm, as dúvidas que se tem, né? Eu estou introduzindo o assunto, mas vocês, a hora que quiserem, podem perguntar. Então, esse livro, Eu Sou Caminho de Moulin, o Hermínio, você faz confusão, Hermínio, Hernani, mas o Hermínio regrediu o jornalista Luciano dos Anjos, e foi muito rico o material que ele trouxe, porque foi possível do Hermínio provar, ir à França, buscar esses arquivos, porque Deulin é um participante ativo da Revolução Francesa, né? E ele conseguiu provar uma série de coisas que pouca gente sabia, que os historiadores nem sabiam. Então, ele levou quase 5 anos fazendo esse livro, porque ele, mesmo ainda, isso foi na década de 70, né? Ele foi à França e conseguiu buscar toda essa documentação para provar que o que foi dito nas regressões foram de encontro ao que estava documentado lá. E foi muito interessante. Vale a pena você ler esse livro, Eu Sou o Caminho de Moulin. Agora, não é a mesma coisa de terapia de vida passada. Por quê? O Hermínio, naquele momento, estava querendo provar a reencarnação. Ele não estava ali preocupado nos desafios que o Hélio dos Anjos, Luciano dos Anjos, estava passando naquele momento. Tanto que certas descobertas que são feitas com a regressão dele acabam trazendo algum tipo de problema para ele com a família. Porque não havia uma visão terapêutica, era uma visão de prova. Então é diferente do que nós fazemos hoje. É muito diferente do que nós fazemos hoje. É muito interessante todas essas pesquisas, porque vão de alguma forma colaborando com a gente para provar essa visão nossa da reencarnação, né? Que traz essa nova visão de homem, como a gente estava conversando, é um ser espiritual que está o tempo todo sendo, através da vida, sendo chamado a evoluir, a expandir a sua consciência, para cada vez entender melhor o que acontece e cada vez perdendo a sua ignorância, né? Cada vez mais se instruindo.
No paradigma científico, antigamente, nessa visão cartesiana que havia, materialista, certas patologias mentais não encontram explicação. É onde muitas vezes a terapia de vida passada entra. Por exemplo, você tem, por exemplo, os casos de esquizofrenia, onde você tem o delírio, né, e onde você tem a alucinação e o delírio. Para a visão da psiquiatria convencional, da própria psicologia tradicional, isso é um delírio, é uma alucinação e muitas vezes seguida de um delírio. Na nossa visão, não. A gente já sabe ali que ele pode estar vendo, sim, uma supersensibilidade paranormal, uma mediunidade, talvez uma perseguição espiritual atuando, ou até mesmo um estado de regressão tão profundo que chega a ser, ele faz perder essa unidade, o seu ego fica tão dissolvido e tão confuso que ele não consegue, de alguma forma, se encaixar nesse tempo atual. Ele está regredido, como a gente usa falar. A nossa visão, embora consiga contemplar isso, nem sempre tem condições de estar ajudando. Porque você precisa ter uma parte da personalidade que é aquilo que a gente chama do benefício da dúvida. Né? Tem que ter uma parte da minha personalidade que fala assim, pô, mas esse comportamento meu é estranho. Essa forma de agir minha não é o que eu quero. Então, quando você não encontra essa parte para você ancorar, fica difícil ajudar. Né? Embora as nossas ferramentas, que depois eu vou conversar com vocês mais à frente, já nos dão algum recurso a mais do que a abordagem tradicional. Então, no modelo antigo, o homem, o corpo humano é uma máquina, né? O pessoal que trabalha, que é médico, que é psicólogo, que é psiquiatra, seria só um mecânico, entre aspas, né? Conserta a máquina e está tudo bem. Mas quando a gente expande para essa visão mais holística, que a gente começa a perceber, tudo bem, então o cara está deprimido porque tem algo desequilíbrio dos neurotransmissores. Mas o que leva ao desequilíbrio dos neurotransmissores? Os neurotransmissores são a causa ou são efeito? Essa que é a grande pergunta. Então, quando a gente começa a entrar nessa visão transpessoal, da psicologia transpessoal, e você começa a admitir a dimensão espiritual, você começa a entender que mesmo o desequilíbrio dos neurotransmissores, no caso de uma depressão endógena, você não tem um motivo, né? Você não tem um fato na vida que leva aquela pessoa a deprimir, você começa a entender que aquilo também é efeito e não causa. Tá? E aí você começa a entrar em outras situações. E aí a gente vai começar a falar daquilo que a gente busca na terapia de vida passada, com a abordagem que eu trabalho, que é a abordagem que o Milton Menezes sistematizou, né? Que é justamente na busca de que tipo de traço de caráter, e caráter aqui não é o caráter dessa visão comum, mas que tipo de característica que você traz do seu sistema de valores, da sua forma de interagir com o mundo, a forma que você vê o mundo, que está te causando esse tipo de depressão. O que está acontecendo aí que de alguma forma faz você olhar para o mundo e falar assim, não, essa brincadeira eu não quero não. Essa brincadeira eu não vou querer brincadeira. Então, isso é uma representação do que seria o nosso inconsciente transpessoal, das nossas muitas existências. Só que a gente começa a compreender que além de no inconsciente nosso, além de todos esses arquivos que nós trazemos das nossas existências, também a gente tem muito ainda por desenvolver, que são essas potencialidades que a gente traz e que a gente ainda nem se dá conta dessas potencialidades. Por exemplo, a questão intuitiva, que, como diz Joana de Ângeles nos seus escritos, é o próximo passo, né? É a próxima aquisição que nós vamos ter para estar usando para se transformar, né? Ela fala muito sobre essa questão da intuição, que nós hoje vamos dizer, a nossa última conquista é a mente, que é uma excelente ferramenta, mas é uma ferramenta que você tem que saber trabalhar com ela. Ela é uma ferramenta que às vezes ela chega assim, ela é muito capaz, mas ao mesmo tempo ela tem suas limitações. Quer ver uma coisa? Não pense no elefante. Todo mundo já pensou. Percebe? Quando você falou do medo, né? Eu estou numa fase ruim, e aí eu só penso no problema. Quer dizer, eu não penso na solução. Eu estou vivendo um problema, eu só penso no problema. Consequentemente, a minha energia, a minha vibração está atraindo o quê? Problema. Então, eu acabo, de alguma forma, trazendo para o meu campo de possibilidades aquilo que eu temo. Você acaba retroalimentando o que você quer afastar, na verdade. Exatamente. E a gente, quando a gente se aprofundar um pouco mais aqui, talvez a gente consiga ver isso, você vai perceber que muitas vezes o grande algoz, o verdadeiro algoz
de nós somos nós. Não há nenhuma dúvida disso. Tem uma chargezinha muito interessante da psicologia, que é vocês são mais novinhos, não vão lembrar disso, o pessoal mais experiente como eu vai lembrar daquele desenho do Scooby-Doo, que eles eram detetives, aí o cara vai lá e a Velma tira sempre a máscara, né? Aí quando tira a máscara, aí a própria Velma, é isso, nós somos o grande vilão da história, entendeu? Vilão no bom sentido, tá, gente? Porque a gente tem que começar também a entender que nós estamos aqui para aprender. Nesse ponto, aí vem uma das diferenciações entre terapia de vida pessoal passada da espiritismo. Na terapia de vida passada, a gente não entende o sofrimento como um pagamento, como expiação. Não existe isso. Existe uma lição a ser absorvida. Você, por acaso, passou daquilo, foi uma situação muito traumatizante, você não pôde viver, não conseguiu dar conta de viver aquela situação toda. Muitas vezes, quando você está passando uma situação traumatizante, desorganizadora, o seu psiquismo te fecha e você não vivencia tudo que precisa vivenciar naquele momento. Então aquelas cargas emocionais ficam de alguma forma cristalizadas. Então ali é que a gente briga, ali é como se surgisse o fantasma. Tem uma lição que precisa ser aprendida, e aí o fantasma é aquela subpersonalidade que não foi integralizada e que vai ficar de alguma forma assombrando a tua vida hoje. Quando você tem as suas reações que você não queria ter, mas tem. Você já não queria mais fazer daquele jeito, mas faz. Você não quer mais, sei lá, gritar na hora de estar discutindo com o seu companheiro ou com a sua companheira, mas ainda, quando você vê, você já está gritando. O que é isso? Isso muitas vezes é uma subpersonalidade ou uma parte, uma crença que surgiu em algum desses momentos que ficam se manifestando independente da nossa vontade. Porque, veja, se fosse só racional, a gente estudava o evangelho, estava todo mundo convertido, estava tudo bem, né? Acabou o problema. Mas aí ele faz esse diagnóstico e aí ele não consegue trazer qual seria um método de cura para isso? Na TVP, o método de cura para isso é em cima dessa queixa dele. Nós vamos fazer um trabalho de regressão em cima dessa queixa para que ele visite essa memória, entenda o que aconteceu ali, faça uma ressignificação daquilo ali, muitas vezes faça a catarse emocional que não foi possível viver no momento desorganizador, mas não é só a catarse, e sim ele revisitar e ressignificar aquilo ali, mudar aquela crença. A gente até brinca que seria atualizar o sistema. Tem uma crença que ficou caducada, né, que bugou, e que precisa ser atualizado o sistema. Percebe? Então, por exemplo, eu fui lá um guerreiro, e eu tive uma regressão há algum tempo atrás, era justamente uma queixa. A queixa dele era porque ele era muito agressivo. E toda vez que ele queria não discutir, ele queria não esbravejar, não queria, enfim, bater, tinha uma hábito de bater na mesa e tal. E ele veio para tratar disso. Então, como é que é feito esse procedimento? É em cima da queixa. Então, a queixa dele é tendência a reagir com violência. O que você sente nessa hora? Raiva, como se fosse partir para cima e matar todo mundo. O que você sente no seu corpo? Eu sinto uma taquicardia, como se eu fosse crescendo e ficando forte. Em cima desses sintomas, você vai fazer a indução para a regressão. Quem é que determina que momento vai ser visitado? Não sou eu. É o psiquismo dele. Eu só vou induzir na hora da indução, falando, eu quero então que agora você se lembre daqueles momentos em que você tem a tendência a reagir agressivamente, que você sente aquela raiva como se fosse matar todo mundo, que o seu corpo parece que fica forte, como se você fosse muito maior do que você é. Então eu estou induzindo ele a visitar o momento que ele precisa ver. E aí nesse caso em particular, ele vai para um momento em que ele está no campo de batalha, aquelas batalhas antigas, né? Na espada, né? Não tem esse negócio de ficar tirando de longe, ele tem que estar lá, né? E do outro lado tinha muito mais gente. E o pessoal dele estava todo mundo morrendo de medo. E ele falou o seguinte, então tá, então eu vou morrer, mas é o seguinte, eu vou morrer, mas eu vou levar quem puder. E aí ele vivencia todo aquele momento, e quando ele vê, ele sobrevive. Imagina qual a crença que ele adquiriu. Quando eu parto para cima, eu consigo o que eu quero. Quando eu parto para cima, eu sobrevivo. Por mais que ele queira, essa crença está aqui, ó. Hoje, quando ele quer agir de alguma forma mais tranquila, mais calma, essa crença está levando ele a repetir. Aquela subpersonalidade está levando ele a repetir isso. Quando ele visita, quando ele revisita isso, ressignifica, percebe que naquele momento que a crença teve uma validade, que foi útil. Vamos lá, sobreviveu, né, gente? O cara olhou todo mundo lá, tinha muito mais gente, ele sobreviveu. Deu certo, funcionou. Porque muitas vezes o que a gente começa a perceber na TVP, que não são só os momentos traumáticos.
Tem momentos em que as crenças que são criadas são por momentos que deu certo. E que muitas vezes ficam orientando a gente, por mais que a gente não queira. Então você vê um caso desse, ele tinha uma crença, e aí ele tenta, mesmo ele não querendo, ele continua repetindo. Quando ele revisita, consegue fazer aquela tratagem, consegue entender, na outra semana ele voltou com o Marcelo. Eu quando vi, eu não discuti, eu não briguei, eu não gritei. Porque a TVP faz esse movimento de dentro para fora. Toda mudança, toda busca de mudança é válida. O que a gente faz no espiritismo, por exemplo, através da disciplina, né, nos trabalhos de caridade, isso é extremamente válido. Você está de alguma forma buscando um comportamento para mudar o seu interior. A TVP faz um caminho um pouco contrário. Ela vai e revisita o que você traz para tentar mudar de dentro para fora. E é muito comum as pessoas que se tratam com isso, quando relatam, fazem, quando eu vi, eu não repeti. Eu não fiz mais, eu já não pensei daquele jeito, eu já agi de outra forma. É lógico que não é nem todas as vezes é assim, com uma única regressão, são processos terapêuticos. Mas voltando aqui, então o consciente transpessoal traz essas informações e, como diz lá Santo Agostinho no seu livro As Confissões, né, essa multidão que vive em mim. Então você imagina, quantas encarnações nós tivemos? Essa briga pelo poder que fica dessa existência. Quantas vezes a gente tem comportamento, por exemplo, o diagnóstico, né, bipolar. O que é a bipolaridade nessa visão? Subpersonalidades que são opostas assim, né? Por exemplo, a questão daquela tendência a escolher mal o companheiro ou a companheira, né? Tem pessoas que têm sempre aquela tendência, o pessoal brinca até do dedo do outro, né? Eu tenho uns 10 aqui. Então, o que acontece? Tem uma parte sua que quer. Porque, tá? Estou usando o seu exemplo, mas tem uma parte que quer, que anseia isso, que busca, mas tem uma parte que fala assim, olha só, no passado deu errado, não vamos não. Aí a outra parte fala assim, não, mas eu quero tanto. E a outra parte fala assim, não vamos que vai dar errado. Aí a parte que fala, mas eu quero tanto, a outra fala assim, aqui não aconselha que fazer, ele fala, então faz o seguinte, deixa que eu escolho. A parte que está dizendo que não quer fazer, que não quer que aconteça de novo, para não acontecer, o que ela faz? Deixa que eu escolho. E ela vai escolher aquele para confirmar a teoria dela. Entendeu? Parece. Agora eu fico assim com os dedos. Mas causa um sofrimento interno. Percebe? Outra coisa que a gente vai entendendo com a TVP é o seguinte: a gente é muito mais multifatorial do que a gente supõe. A gente tem uma vida intrapsíquica muito mais rica. E aí, fazendo essa comparação do espiritismo, as palavras, aí você começa a entender a palavra do Cristo quando ele fala de vida em abundância. Porque essa vida interior é muito mais abundante do que a gente supõe. É muito mais rica do que a gente imagina. Mas também complexa, porque nem todos estão integralizados. Quando eu falo dessas subpersonalidades, veja bem, nós tivemos várias existências. As que a gente conseguiu tirar as lições, as sínteses, os aprendizados, já se integralizaram. Eu não lembro, eu posso até lembrar num processo regressivo, mas não há necessidade de lembrá-las, eu não tenho problema com elas. Essas que estão ainda, de alguma forma, disputando o poder com o ego de hoje, é que, de alguma forma, tem que ser trabalhadas, tem que ser integralizadas. A que você já integralizou é como se ela não fosse mais uma subpersonalidade, mas a sua personalidade mesmo? Ela entra no self. Já no self, na individualidade espiritual. Eu não sou Marcelo, né? Eu estou Marcelo. Eu sou a soma de todas as personalidades, todas aquelas que integralizaram. Aquelas que não integralizaram estão de alguma forma desidentificadas e trazem esses comportamentos, essas reações que eu já não quero mais. Elas ainda estão no inconsciente. Elas estão no inconsciente. Mas vamos dizer assim, o sintoma delas, né, dessa diferenciação, é que torna ela, onde você percebe que ela não está integralizada. Você perguntar? Ia eu tirar uma dúvida. Na verdade, assim, eu não lembro qual é o nome efetivo que a medicina dá para isso, mas existe um transtorno psiquiátrico, enfim, um transtorno da mente, que é essa manifestação das múltiplas personalidades. Eu estou entendendo que todos nós, independente de um diagnóstico desse transtorno, nós temos múltiplas personalidades. Mas quando é que isso se torna uma patologia? Quando esse ego vem de uma maneira desintegrada, aí vira uma patologia muito séria. Qual o nome mesmo? Você tem a própria esquizofrenia, você tem outros transtornos da personalidade que também encaixariam aí, né?
Né? Se você parar para pensar bem, a questão mesmo da bipolaridade, de alguma forma, você está com o ego ali de alguma forma comprometido, não está totalmente desintegrado, mas está comprometido, porque você veja, é um movimento pendular, né? Então eu estou na indiferença, na solução, então agora eu não quero saber de ninguém, não vou sentir nada. Aí normalmente não dá certo, né? Não funciona. Aí você vai lá para a passionalidade. E assim, a gente vai fazendo movimentos muito pendulares, e é por isso que muitas vezes surge essa questão de personalidades tão distintas, e é onde elas ficam disputando, e o ego de hoje tentando atender de alguma forma a elas. Mas de certa forma, então, o que diferencia é a intensidade dessas personalidades. É a intensidade e a carga emocional que elas trazem. Quanto ela é prejudicial. Quanto ela é disfuncional. Né? Porque normalmente essas reações automáticas que nós estamos falando, elas trazem disfuncionalidade no dia a dia. A TVP, nesse aspecto, difere um pouco também do espiritismo. No espiritismo eles falam muito sobre ascender normalmente. Sem dúvida nenhuma, esse é o objetivo, é o mesmo objetivo da TVP. Só que a TVP, você percebe, você vai começando a ver isso na funcionalidade. Quanto mais você se torna funcional na vida, você interage bem com as pessoas, você interage com as circunstâncias, você está normalmente elevando. Então, a gente não fica tão diretamente preocupado com isso, embora vai chegar nisso também. Mas quanto mais funcional você for na vida, mais você está de alguma forma progredindo. Né? Você já teve algum paciente que não conseguiu regredir ou que não acreditava que ele tinha regredido? Porque às vezes isso pode parecer uma coisa meio chata, né? Por exemplo, a gente tem trabalho mediúnico, né? Muitas vezes, quando eu estou sozinha e eu tenho alguma coisa para fazer, e entre aspas eu escuto uma intuição, que foi uma intuição, eu fico me perguntando se aquilo realmente foi uma intuição ou se aquilo foi uma coisa que a minha cabeça criou. Tipo, tem muito isso na pessoa, eu não saber se aquilo realmente foi uma vida passada ou se foi uma coisa que a mente dela criou ou não conseguiu fazer. Tem, principalmente quando você está lidando com a questão dos complexos de culpa. Por quê? Quando você lida com o complexo de culpa, vamos lá, a questão da culpa é uma questão muito mais séria do que a gente supõe. Porque a responsabilidade é uma coisa, a culpa é outra. Ter responsabilidade é isso mesmo. Nós temos responsabilidade nos nossos atos, nossos pensamentos, nossos comportamentos. Mas culpar-se é outra. Culpar-se está muito ligado à questão, está totalmente ligado, está totalmente ao trabalho do orgulho. Porque veja bem, quando eu me culpo, o que eu estou dizendo? Poxa, eu não podia ter errado. Eu era tão bom que eu não podia ter errado. Ué, então eu já sabia? Se já sabia, por que eu não fiz diferente? É tão simples que é desorganizador, veja bem. É tão simples que chega a ser desorganizador. Se você hoje olha para trás e fala assim, pô, mas eu tinha que ter feito diferente. Por que não fez? Por que não fez? Porque você podia ter sabido aqui, mas não tinha, moralmente, emocionalmente, ainda condições. Então, você não errou porque você quis. Ou você não errou porque você simplesmente decidiu não errar. Você não tinha condições de fazer diferente. Isso quer dizer que para você amenizar a sua culpa, você precisa primeiro trabalhar sua humildade. Sim. Isso tem a ver com prepotência. Prepotência não é aquela prepotência, é uma prepotência, a potência que eu queria ter e não tenho. Então, quando eu olho e digo para trás, pô, mas eu tinha que ter feito diferente, eu não podia ter feito aquilo. Quando eu digo que eu não podia ter feito aquilo, eu estou dizendo sem falar que eu era tão bom que eu não podia ter feito aquilo. É uma prepotência, ou seja, eu achava que eu tinha uma potência, mas eu não tenho. Aliás, isso no trabalho terapêutico é uma das grandes dificuldades. É quando o Jung, por exemplo, fala muito sobre isso, sobre ter a coragem de dar esse mergulho dentro de si. Porque é quando você entra em contato com a sua sombra. A sua sombra é o quê? É o que você acha que você é e o que você realmente é. Tem uma diferença grande. E aí onde revela essa coisa. E a questão da culpa, para não perder o teu assunto, o que acontece? O sujeito que é culpado, que se sente culpado, não quer perder o que lhe faz sofrer. De alguma forma, ele sabe aquele... eu lembro muito daquela figura lá do Senhor dos Anéis, não, My Precious, aquele bichinho falando My Precious, é isso. Eu gosto, se eu me julgo culpado, eu mereço o quê? Se eu mereço sofrer, eu não quero largar meu sofrimento. Então o que ele faz? Ele faz uma regressão, ele lida ali com a questão, ele vê lá que realmente não tinha coisa de fazer, mas ele fala, isso tudo é da minha cabeça, isso não é bobagem. Ele esvazia. Entendeu? Ele quer continuar se punindo. Exatamente. E existe, inclusive, um estudo na neurociência que foi feito, é um estudo, tá? Não é uma coisa última palavra, mas é um estudo bem bacana que foi feito, e com PET scans
descobriram essas partes do cérebro, estão cada vez mais fazendo esses exames em tempo real. E aí eles começaram a descobrir a parte que se acende no cérebro quando você está satisfeito, quando você está feliz. E aí começaram a fazer testes do que acende isso, né? Pô, né? Vamos saber o que faz a pessoa humana ficando feliz. Aí a primeira ideia qual foi? Não. Veja, quando eles falaram de satisfeito, estar satisfeito é diferente de ter prazer. Prazer é uma coisa, satisfeito é outra. Você quer ver um exemplo? Comendo um bolo de chocolate. Você pode estar sentindo um prazer imenso, mas está totalmente insatisfeito porque perdeu a sua dieta. Percebe? Então você tem prazer, mas não tem satisfação. Tem culpa. Entramos no momento da cantina do Grégio. Então você veja, aí eles começaram a procurar. Eles partiram, né, na visão materialista, o quê? Dinheiro, beleza e poder. Quando eles fizeram esses testes, até saindo do meu assunto, mas enfim, esse aqui eu acho que vale a pena falar com uma coisa bem interessante. Viram que fizeram entrevista com a menina que tinha acabado de a ser eleita Miss Texas. E aí, botaram ela no pé de canto, a parte da satisfação apagada e o centro do sofrimento aceso. E veja também, tem uma diferença. Tem um centro que é o sofrimento e o outro que é a dor. A dor existe, a dor você bateu e tal, existe. O sofrimento é uma atribuição nossa, é o meu apego, muitas vezes é o meu apego à minha dor. O sofrimento muitas vezes é o meu apego à minha dor. Então você veja, ela estava sendo sofrimento aceso. Aí vamos perguntar para ela, mas cá, você não estava, não é o seu sonho, você não ficou feliz por ter eleito? Não, é meu sonho e tal. Mas o que está acontecendo? Aí começaram a fazer uma série de entrevistas psicológicas e aí descobriu, adivinha, as mulheres vão adivinhar fácil. Qual é a grande preocupação dela que está fazendo ela sofrer? A mulher que acabou de ser Miss Texas. Estética, mas o problema dela era qual? Não engordar. Não engordar. Então ela estava tão preocupada em não engordar que ela não estava satisfeita com a posição, ela estava sofrendo. A mesma coisa, eles fizeram entrevista com prefeitos que tinham acabado de ser eleitos. Poder. Também sendo sofrimento apagado. E CEOs e pessoas que tinham ganhado prêmios da loteria. Estavam tão preocupados em não perder o dinheiro e saber aplicar que sofrimento aceso. Tá? Conclusão do experimento, que eu não vou ficar muito, porque o meu negócio é terminado, mas vamos voltar. Terceiro motivo que mais acende o centro da satisfação do nosso cérebro biológico é sofrer. Terceiro motivo que mais acende o centro da satisfação do nosso cérebro é sofrer. Isso é uma visão materialista de uma única vida. Eles admitiram que todas as pessoas trazem um certo complexo de culpa e com isso eles mantêm o centro da satisfação aceso porque estão sofrendo. Se eu me sinto culpado, eu estou satisfeito porque eu estou sofrendo. E é tão forte isso, gente, foi tão forte isso, aquele capacete de pósitrons, né? Então ele mostra, no tempo real, aonde se ilumina o cérebro. A parte frontal do nosso cérebro se apaga quando você está com o centro da satisfação aceso, está sofrendo, a parte frontal se apaga, ou seja, você não tem raciocínio. Por isso que não tem lógica nenhuma, eu estou satisfeito, estou sofrendo. Aí eles desenvolveram um pouquinho e viram que o início de reverter esse processo é começar a raciocinar. Mas isso, então, por isso que estou falando, estava reforçando, tudo isso para explicar como que a culpa é tão acalentada por nós todos. Olha o nível de uma visão materialista chegou a apontar. Agora, o que foi muito legal é a questão, o segundo e o primeiro motivo, né? Que aí também puxa um pouco a sardinha para o nosso lado do espiritismo, né? Que é, o primeiro motivo é aprender. Quanto mais a lição é difícil, quanto mais você tem dificuldade de aprender uma lição, aqui mais você acende o centro de satisfação. O segundo motivo é superar-se. Por que o cara bate o recorde e quer bater o próprio recorde? Porque ele acende o centro da satisfação. Aprender e superar, a gente pode resumir com qual outra palavra? Evoluir. Então nós estamos biologicamente preparados para estarmos satisfeitos quando evoluímos. Olha que louco, né? Só que aí acende e rapidamente apaga, porque você está satisfeito, mas você quer mais um pouco, né? Sim. E aí você entra nesse ciclo, mas imagina, se você entrar numa vertente dessa, que está sempre buscando algo que não seja o sofrimento, né? Mas enfim, voltando ao nosso tema, então se esvazia muitas vezes, as pessoas de alguma forma, somente quando tem esse traço de culpa, esvaziam a experiência da vivência. É muito comum. Eu tive um caso
em que nem era questão de outra vida, era uma questão dessa existência. Ele tinha um certo problema com a mãe havia desencarnado. E a gente vai acabar de comentar mais para frente, nessa abordagem que a gente usa, a gente, muitas vezes, quando você vai regredir a pessoa, que ela vai entrar em estado alterado, que a gente chama de estado alterado de consciência, que é um hipnotismo leve, ela não perde a consciência, ela pode entrar em contato com presenças espirituais. Isso a gente usa na nossa maneira, na nossa abordagem. Vou até explicar sobre isso, só para já vou te dar. Ele entrou em contato com a mãe. E a mãe vinha falar alguma coisa com ele. E ele não ouvia. Ele a via, ele a chorou, ele se emocionou, mas não conseguiu ouvir. Ou seja, ele não conseguiu acabar com a culpa dele. Percebe? É lógico que é um processo inconsciente, mas percebe como a gente acaba se tornando o próprio vilão, a gente se tranca na jaula e joga a chave fora. Entendeu? Ao nível. Ele não fez, mas ela fez de propósito? Não, é inconsciente. É inconsciente. E foi um dos casos que, infelizmente, eu não consegui ajudar. Porque aí a gente começa a entender a pedagogia da dor. Só que quando começar a doer mais, é que vai chegar um momento que vai falar assim: não, eu quero fazer diferente. Qualquer coisa, eu topo fazer qualquer coisa diferente. Lembra lá os livros que a gente lê da doutrina do André Luiz? Quando é que o cara é socorrido? Não, eu topo fazer qualquer coisa. Eu faço qualquer coisa para quando ele parar de sofrer. Né? Mas quem que empurrou até ele chegar a essa conclusão? A dor. Infelizmente a dor. Você ia perguntar? E aquela do livro, né? O livro Entrevista de Muitos Mestres. Isso me lembra muito, assim, não sei se você já chegou a ler, mas tipo. Qual livro? Muitas Vidas de Muitos Mestres. Não, isso não li. E que, tipo, é até um psiquiatra, também utiliza da hipnose. Como é que é o nome dele? Brian Wells. Não. Brian Wells. Brian Wells, sim. Esse eu não li dele, mas eu conheço ele. E ele traz, assim, muito vívido no livro dele, porque ele é um cético, totalmente cético, e ele não utilizava, tipo, regressão de vidas passadas, ele só regredia para a própria vida, tipo, na infância, no útero e tal. E essa paciente em especial, que ele trata no livro em si, leva a outras vidas, outras encarnações, problemas que repercutem até hoje. Tipo, foi muito interessante ver essa análise. Você contando aqui agora me despertou muito isso. Mas então, até aí que a gente começa a ver que, falando de sintomas, mas a TDP é capaz de servir para todo tipo de situação. Para quase todo tipo de situação, porque além desses sintomas, no caso, por exemplo, da fobia, a fobia então é batata a regressão, tá? É quase que tiro e queda, porque normalmente você vai acessar aquele problema e vai conseguir identificar. Então muitas vezes a pessoa tem medo de estar no elevador. Eu tive um caso de uma menina que ela morava no 8º andar e só subia de escada. Ela veio, Minha mãe, exatamente. ela veio, a gente fez uma regressão, ela vai para um momento em que ela estava deixando bruxaria e que ela deu um filho para ser sacrificado na bruxaria. E aí ela é pega, condenada, porque a pessoa que levou ela a fazer aquilo, ela foi denunciar, só que a pessoa mandava, né? Imagina aquela época que todo mundo, esse pessoal que fazia essas coisas, aqui não tem ninguém que fez essas coisas de bruxaria no passado, né? Não. Isso aí, né? Só o pessoal lá de fora. Só. Aqui ninguém mexeu com esse tipo de coisa. Então ela fez, o pessoal descobriu, a própria mulher, que era a chefe vamos dizer assim, da bruxaria, falou: não, ela fez isso e tal. Simplesmente aquelas coisas bem light, né? Não botaram ela dentro como se fosse uma caixa na praça pública e todo mundo passava e ela estava presa naquela caixa fechada para morrer ali de fome e tal. Aí quando ela entra no elevador, a impressão que ela tem, o que ela fala? Aí a gente, quando vai montar a ficha de ilusão, a gente pergunta: mas o que você sente? Cara, parece que eu estou lá dentro, está todo mundo passando e ninguém está me dando atenção. Olha, ela relatou, a sensação que ela estava relatando é o que ela passou. Então, quando eu estou montando a ficha de indução, eu já estou praticamente acessando a experiência que ele teve. Ele já está falando de algo que ele sabe, aí a gente faz um trocadilho, né? Só não sabe que sabe, mas sabe. Ele não sabe conscientemente, mas inconscientemente ele já sabe. Porque ela podia se sentir sufocada, podia sentir várias coisas, mas ela sentiu um negócio muito específico. Não, ela sentia como se ela fosse ficar presa ali o tempo todo e ninguém ia fazer nada. Porque é o que aconteceu. Ela estava no meio da praça, todo mundo passando para lá e para cá, e ninguém fazia nada. Percebe? Então é nesse sentido. A fobia tem uma representação muito forte aqui. Aí você começa a entender uma série de coisas. Por exemplo, esse nojo, quase todo mundo tem barato. Quase todo mundo já teve uma experiência ou outra que ficou presa lá no corpo. Quem começou a andar lá? No corpo?
Então tem uns medos que são incomuns que você começa a ter uma lógica, né? Você começa a entender por que é. Né? E muitas vezes na intenção, a gente hoje já não usa tanto isso, mas os que começaram usavam muito também, além de fazer essa indução, a questão do toque. Então, por exemplo, a pessoa já estava com medo de barata. O cara lá e fazia assim, como se tivesse uma baratinha dentro. O cara não entendia. Na hora. Marcelo, uma dúvida. Eu sei que não existe padrão, até porque cada caso é um caso. Muito específico. Mas a búlgara tem algum nível de. Você quer algumas? Você quer algumas? Você já ouviu falar de fobia? Eu não vou lembrar o nome. Fobia de superfícies furadinhas? Já ouviu? Eu tive um caso de uma moça que ela vai para um momento em que ela está lá. Ela é aquela mulher, é aquele soldado que fazia as marcas nos judeus. E de alguma forma, quando ela fazia a marca, furava. Ela tinha fobia de superfícies furadas. Acabou por conta dela ver aquela situação e ela entender aquela situação. Entendeu? Então, assim, não é de agulha, mas é furo. Né? Então, e tem muita coisa que o psiquismo faz uma associação que às vezes a gente não entende. Lagartixa. Muito. Eu tive um caso de uma moça que ela se viu numa existência sendo comida por um crocodilo. E ela relata quando ela é morta, ela sai do corpo e vai subindo. Quando ela olha lá para baixo, ela vê ele. Ela associou com uma lagartixa. Uma mulher lagartixa, ela morreu de medo. Tô livre. Agora pensa bem. Aí a gente fala, a mente não tem espaço nem tem tempo. A criatura não está reagindo a essa situação de hoje. Aquilo ali está evocando uma memória do passado. E isso é muito mais comum e cotidiano na nossa vida do que a gente imagina. Nós estamos falando de coisa aqui muito específica, mas isso está no nosso dia a dia o tempo todo. Quantas vezes por dia você reage diferente do que você gostaria? Por que eu faço uma coisa que eu não quero fazer? Paulo fala disso, né? Paulo de Tarso fala disso. Eu não faço o bem que eu queria fazer, mas faço o mal que não queria. Ele fala muito especificamente do homem velho, né? Então, ou seja, é essa visão. A TVP atua nisso, em tentar atualizar. É como se pegasse essa parte sua que está presa lá no passado e trouxesse para o presente. É como se você tivesse, vamos dizer, tem um percentual seu que está lá. E aí quando você consegue fazer o trabalho, você está trazendo você. É mais parte sua presente no presente, em vez de estar reagindo para as situações anteriores. Então, como eu estava falando, essa visão evolucionista. Tudo na visão da TVP está trabalho. A pergunta não é o que está te acontecendo hoje, a pergunta não é o porquê, é o para quê. O que essa situação está pedindo para você em termos de superação, em termos de nova visão. E é dessa forma que a terapia de vida passada tenta trabalhar. Porque se a gente parar para analisar, não é o que nos acontece, é como eu reajo, ou o que eu faço com o que me acontece, que é o grande problema. A história lá do meio copo d'água é uma coisa meio boba, né? Meia passada já, mas é eu que enxergo se está meio cheio ou meio vazio, porque as duas realidades são verdadeiras. Sou eu que determino o que eu vou querer fazer. Então, quando você tem um indício de um sofrimento, de uma dificuldade, de uma tendência, tem algo no sistema seu que se desequilibrou e que precisa encontrar uma nova visão. Está sendo convidado a entender e interpretar a vida e os fatos de uma nova forma. Precisa ser atualizado. Então, a TVP é um acelerador nesse sentido. A TVP nos dá a visão do seguinte: a vida é que é a grande terapia da alma. A vida faz o que pra gente? Está mexendo nos conteúdos, nas questões que a gente não queria ver. Vamos lá. A vida está sempre cutucando aquilo que a gente não... Muitas vezes fala, não, mas esse assunto, deixa esse assunto para depois, mas fulano? Não, fulano não. Percebe? A gente vai falando e vai vendo as reações, né? Porque é isso. A vida é a grande terapeuta, né? No trabalho de terapia, muitas vezes você confronta um pouco o seu cliente em termos de levar uma expansão de consciência. Mas a vida está fazendo esse tempo todo com a gente, questionando a gente. Então isso está diretamente associado, vamos dizer assim, com as programações que a gente faz para cada encarnação. Sim. Só que uma vivência vai interferindo na outra. Sim. São campos de possibilidade, né? Dependendo da forma com que você reagir ou interagir com isso, essas situações vão se tornar mais fáceis ou vão se complicar ainda mais.
dependendo da forma que você interagir, mas você está sendo chamado. Então você começa a entender que, mais ainda do que a doutrina espírita propõe, que a doutrina espírita já propõe isso, né, um sofrimento como uma forma de aprendizado, na nossa visão da TVP, o tempo todo, todo incômodo, tudo isso, todo esse desequilíbrio é porque você tem uma tendência natural a evoluir. Quando você se detém de alguma forma, vai gerar um desequilíbrio no seu sistema, vai gerar um sofrimento, vai gerar um sintoma qualquer. Enquanto você não superar aquele degrau, vai ficar, aí como diz o Jung, repetindo. O sistema vai ficar repetindo a lição até que você supere aquilo. Porque, veja bem, não são os fatos que mudam, são a forma com que eu vejo os fatos. Talvez aqueles fatos que me incomodavam, hoje eu já não me incomodo mais. Por quê? Porque eu já vejo de outra forma. Aí eles continuam repetindo. Você falou uma coisa sobre, na preparação, sobre a questão de estar em sofrimento e estar, por exemplo, acontecendo mais coisas. O nosso foco de atenção ilumina aquilo que eu trago de conteúdo. Sabe aquela história? Você comprou um carro novo, branco. Você nunca tinha visto aquele carro branco na rua. Aí você começa a ver um monte dele, não é verdade? Porque o teu foco de atenção pegou nele. Se tem alguma coisa que te incomoda, se tem alguma coisa, ou se tem um comportamento do ciclano, do Beltrano, que te chama a atenção, olha para você. Porque tem ali alguma coisa que você está carregando. Se aquilo chama a sua atenção, é porque você carrega, é porque você traz. É uma questão sua, é um conteúdo seu. Então a vida está o tempo todo mexendo nesse conteúdo da gente. Aí o pessoal fala assim, não, mas eu sou assim porque eu tive uma mãe, com todo respeito a quem gosta da psicanálise, eu também admiro o Freud, é inteligentíssimo, não há dúvida, mas eu tenho uma outra forma de ver. Eu sou assim porque eu tive uma mãe que era narcisista. Tá bom. E você nasceu com uma mãe que é narcisista, para quê? Que você está nesse conjunto, está nesse sistema, qual é a superação que você tem que fazer para ter esse desafio? Então, na visão do Freud, pai e mãe traumatiza filho. Na visão que nós temos, não, pai e mãe tocam nos conteúdos que o filho já traz. Tanto que um filho se compromete com a fala da mãe e o outro nem está aí para isso, porque o conteúdo é outro. Percebe? Então, nessa visão nossa, o que vai estar sempre te paralisando, o que vai te trazer algum tipo de sofrimento é quando você se detém em algum degrau. E é onde você precisa superar. E aí, nós temos também a nossa visão em comum com a doutrina espírita da reencarnação. A reencarnação é a grande viabilizadora do nosso desenvolvimento enquanto ser espiritual. Né? Quando a gente fala, um detalhe que eu não falei com vocês, não sei se vocês perceberam, a gente é terapia de vida passada, não é de vidas passadas. Por que vida passada? Psicologicamente falando, a cada 3 minutos você já está falando de passado. Então, quando eu acesso vida passada, para mim não importa se é um período intrauterino, se é um período intervidas, que eu estou na erradicidade, no plano espiritual, como você diz, não importa se é nessa existência o problema, se é na existência anterior, a gente faz uma indução para que ele acesse o problema. E veja, tem momentos, tem situações que são icônicas. Talvez eu acesse através, como você falou, ele fazia muito a regressão a essa existência. Acontece. E às vezes você fazendo uma regressão à infância, você resolve algo que já vem se repetindo em várias existências, mas é tão significativa aquela vivência, porque ela já dá, vamos dizer assim, aquela lição fica absorvida, não precisa voltar tanto lá atrás. Há situações que são de mais profundidade, que o psiquismo, porque como é o psiquismo que traz, ele vai trazendo as situações que você dá conta de entender. Então, às vezes ele traz aquelas situações que são menos traumatizantes, menos significativas, e vai te preparando para outras, para as próximas. Por isso que é um tratamento psicológico, não é uma coisa que uma só você vai. A gente não tem, na nossa duração, normalmente a gente dura menos do que as abordagens tradicionais. Um tratamento pelo menos 1 ano, 1 ano e meio, a pessoa está já conseguindo se gerir, tendo ferramentas para estar enfrentando a vida. E às vezes volta, faz mais algumas sessões e depois volta para a vida de novo. A intenção é preparar a pessoa para cada vez mais dar conta de se analisar, ter ferramentas para se questionar, para perceber o momento que está vivendo. Então, você tem o sintoma que pode estar num momento desse aqui. Também aqui, não deve ter acontecer, muitas vezes a gente vai acessar algum problema, alguma dificuldade de comportamento e tal, e às vezes a gente vê que o cara, quando estava no plano espiritual, fazia, sabe, essas coisas de mexer na cabeça dos outros, ficar jogando ideias, sabe? Não, aqui não. Isso aqui também ninguém fez isso, né?
Ninguém fez isso, né? Mas é muito interessante quando a gente vê regressões desse tipo. É uma regressão até difícil, tá? Quando você trata de um PIV, é difícil porque falta até palavras para poder entender, às vezes, o que acontece ali. É uma das mais complicadas de se entender. Depois, com o tempo, você aprende. Quando ele tá desencarnado e faz algum tipo de coisa assim. Outra coisa é a questão do PIU, período intrauterino. O feto se identifica muito com os pensamentos da mãe, né? Então, por exemplo, eu tive um caso de uma cliente que ela tinha problemas com a parte sexual dela. E aí ela acessa uma vida em que a mãe é uma tribo, alguma coisa desse tipo. A gente não preocupa muito com essa parte, tá, gente? Quando eu faço uma regressão, eu não estou preocupado se o cara é rei. A minha preocupação é o material psicológico que tem ali, né? No caso dela, ela vai para um momento que era uma tribo e a mãe dela engravidou sem poder. E foi jogada num buraco. O castigo era ser jogada num buraco. Nem sabia que estava grávida, mas já estava grávida. O buraco era cheio de barro. Tanto que quando ela relata na coisa sexual, é como se ela estivesse suja de barro. Quando ela vai ter um ato sexual, ela se sente suja de barro. Ela absorveu o medo da mãe, que morreu, desencarnou lá naquele buraco, e ela estava ali na barriga da mãe, percebeu, viu tudo, e trouxe isso como uma crença dela. Então você veja, existe uma identificação muito grande do feto não entender que aquilo é um material que não é dele, é da mãe. Então isso agora, veja, a gente está falando de expansão de consciência, né? Olha a responsabilidade de um casal quando está tendo ali uma criança que está na barriga da mãe. Né? Às vezes um comentário, às vezes uma palavra, às vezes enfim, pode ser causadora de uma bala naquela criatura que está vindo. O próprio Divaldo relata, né, um caso de uma amiga dele lá que eles estavam esperando pela menina e aí os caras viram uma menina e viram uma menina e a mãe não ficou chateada, mas fez só aquela primeira, né, e a menina levou quase 3 anos para aceitar a mãe. O Divaldo conta, esse é um caso que o Divaldo conta, né? Mas isso aí da mesma forma, então, que acredita que a mãe não traumatiza a criança, também seria que o feto precisaria passar por isso por algum. Lógico, de alguma forma isso também está tratando. Não tem como a gente se podar de falar alguma coisa. Nesse caso específico que o Divaldo falou, a mãe não teve uma reação assim, não, poxa, não, ela só na hora lá na mesa, acabou de ter o neném, quando viu que era uma menina, ela só espantou, mas foi o suficiente. Vai saber lá o conteúdo que já devia ter as duas, né? Já tinha um conteúdo ali. Né? O que mais? É tanto assunto que... esse aqui são as pesquisas científicas da reencarnação que se foram feitas, né? Tem uma série da Netflix Tem também. um canal AI, né? AI, ele como é que é o nome da série? Um espírito no meu filho, são casos de regressões espontâneas, principalmente na América do Norte, muito interessante. Tem um caso lá que eu achei muito interessante. O menino falou da morte dele na Guerra da Secessão. O que é muito interessante nesses casos é o seguinte: para a medicina, até os 4 anos você não teria memória, porque você não teve ainda a mineralização dos nervos, então você não teria memória. E essas crianças relatam coisas. Esse menino ele relatou o nome dele, a patente dele, e que ele era da Guerra da Secessão, ele era do Sul, né? E ele fala a batalha em qual ele morreu, e ele tinha uma marca. E ele fala que ele, quando ele foi sair da carroça para chamar o companheiro, ele tomou um tiro onde ele trazia a marca. E aí eles foram atrás, acharam a batalha, acharam o nome do cabo, acharam tudo lá. Então foi muito interessante. Hoje tem uma pesquisa, então você tem Ian Stevenson, o Emendras Banerjee, que tem um caso aqui na frente que eu vou mostrar para vocês de um rapazinho na Índia. O rapaz nasceu com as marcas da onde ele teria sido morto. Muito interessante, vou botar aqui. Agora, existe hoje uma pesquisa bem interessante em alguns estados norte-americanos, não sei se vocês já viram isso. Aliás, tem um filme que é uma ficção, mas fala sobre essas pesquisas, que é O Universo com um Olhar. Hoje em dia, na Índia e em alguns estados americanos, estão sendo feitos, em vez de se coletar a polegar, está sendo feito a íris, né? O que está acontecendo? Embora é muito recente, o que acontece? Chega lá em determinado momento que dá uma íris que é igual a de alguém que já foi registrado. E aí quando vai ver, essa pessoa que já foi registrada está morta. Ou seja, aquela íris
é a íris de alguém que já desencarnou. Isso era para ser impossível. Era para ser impossível. Porque a íris é mais ainda única do que o polegar. O que eles estão entendendo disso? Eles estão entendendo que, de alguma forma, isso seria um polegar da alma. Então, como é que eles estão fazendo isso? O que eles estão fazendo? Eles pegam essas crianças que repetem, que no caso tem a íris daqueles que já morreram, botam a criança de frente a uma tela de TV, com imagens aleatórias e com imagens da família daquele sujeito que desencarnou com aquela mesma íris. E a criança está tendo interação com essas imagens. Então, essa é uma pesquisa que está sendo na América do Norte, em alguns estados, e na própria Índia, que essa é bem significativa. É quase como se estivesse descobrindo uma forma de encontrar um espírito, né? Então, essa é bem interessante. Eu acho que vale a pena vocês verem esse filme, é bem bacana. É um universo no olhar. Tem no YouTube. O único lugar que eu vi ele é no YouTube, meio ruimzinho a legenda, mas é esse que eu vi. Então, você estava falando, como é o nome dela? Não vou me lembrar agora. É um universo no olhar, né? Um universo no olhar. O Ian Stevenson, a Erebach, então, algumas vezes aqui não é um reencarnacionista. Todos eles se deram com o fato, encontraram o fato da regressão a outras vidas dentro do seu trabalho terapêutico. A Edith Fiore era batista. Também entrou, é uma das autoras de regressão, porque começou a lidar com isso dentro do seu set terapêutico. Então ela mudou toda a posição por conta disso. Então, e eu trabalho, você vê o seguinte, a minha intenção é ajudar o meu cliente. Então, para mim, não me importa se ele acredita em reencarnação, eu não estou indo para provar a reencarnação, tá, gente? Não é o meu, eu tenho a minha explicação, mas eu não estou ali para isso. Eu tenho clientes que são evangélicos, católicos, e para eles é memória do DNA. Tá bom. Ah, Marcelo, mas como é que eu vou entender isso? A pergunta é o seguinte: fez bem? Melhorou? Não, está melhorando. Eu falei, então não importa. Imagina o que você quiser, acredita o que você quiser. O evangélico, quando lida com uma presença espiritual, fala que é o demônio. Tá bom, é o demônio, mas se você ficou melhor, fiquei, então tá bom. Porque eu não estou para provar, eu não sou um pesquisador. Eu estou ali para ajudar a pessoa a estar vencendo os seus degraus. Melhorou, melhorou. Porque isso é uma das coisas que acontece, eu mencionei rapidamente. Muitas vezes, quando você vai regredir, você acaba tendo a pessoa no estado alterado de consciência entra em contato com presenças espirituais. Por que isso é bom, terapeuticamente falando? Porque a presença vem falar daquilo que você está repetindo que te levou a errar com ela. Então, terapeuticamente falando, vou contar para vocês aqui, eu adoro quando a presença aparece. Porque ela bota o dedo na ferida. Ela fala, olha, você está fazendo o mesmo egoísta, você é o mesmo não sei o quê, você está repetindo a mesma prepotência. Outro espírito fala através dela isso. Não manifesta-se. Ela está vendo. E eu estou aqui perguntando para ela e ela entra em contato. Muitas vezes eu estou perguntando para ela. Então, normalmente, como é que é levada essa conversa? Vou fazer uma regressão. Muitas vezes o cliente fala assim, o cliente ou a cliente, não estou conseguindo acessar. O que está te impedindo? Ah, parece que tem um muro aqui. É desse jeito, tá? Parece que tem um muro aqui. Como assim um muro? Ah, tem um muro aqui me cercando. Um muro? Tá. Então faz uma coisa, imagina que você está levantando e saindo por lá, contornando o muro. O que acontece? O muro me segue. Ah, o muro segue? Como assim? Ele tem vontade própria? Tem. Então vou te fazer uma pergunta muito estranha. E é assim mesmo que eu faço, é assim a condição. Se esse muro fosse um ser humano, ele é um homem ou uma mulher? Ah, é um homem. E aí você começa a relatar e aí começa a perguntar. Recebe? O que ele deseja com você? Aí tá com a cara de ódio aqui, quer me matar, quer me levar à loucura, quer me deixar sozinho. Que é o que ele tiver na mesa no trabalho mediúnico. Ah, essa mania de mesa mediúnico. Trabalho mediúnico, não é verdade? Só que aqui na TVP, o nosso enfoque é o cliente. Se eu puder ajudar aquela entidade, eu vou ajudar, mas o meu enfoque é o cliente. Ele que tem que expandir a consciência para perceber de que forma que ele está linkado. Porque uma das perguntas que a gente faz é, tá bom, em que momento da tua vida atual ela começou a atuar? Começou a interferir na tua vida? De que forma que ela interfere? Que é uma das coisas mais importantes nesse momento é tomar consciência de que forma que ela interfere.
Lembrando, isso também nós temos em comum a doutrina espírita, que uma presença não cria problema, ela potencializa aquilo que você já traz. Ela não está ali, você era bonzinho e ficou mal porque ela está atuando. Não, você já tinha essa dificuldade e ela só está potencializando. Então, essa é uma das perguntas. Então, o que aconteceu entre vocês? Acaba tendo uma pequena regressão. O que aconteceu entre vocês para quem esteja linkado? E aí vem a história. Normalmente é curtinha, não é uma regressão como a gente faz normalmente, é uma coisa mais, um recorte maior, né? Porque ele me traiu, porque eu traí ele, não sei o quê. Você estabelece um diálogo para que ele de alguma forma se desvincule. Então agora você está entendendo o que ele passou, o que você pode dizer aí para poder se desligar esse livro? E aí normalmente o cliente pede desculpa, ou pede perdão, ou tenta estabelecer um diálogo com ele. Tem cliente que não, tá? Tem cliente que não. Eu tive um caso, é muito comum no toque, tá, gente? No toque, muitas vezes tem atuação de presença fortemente. Eu tive uma cliente que ela tinha toque, ela vê a presença, é uma mulher, eram amigas, numa vida passada, em dado momento, ela, a minha cliente, teve uma posição de trabalho em que explorava a amiga. Pois bem, a amiga agora, né, no plano espiritual, quando ela vai lavar a mão, faz ela ficar 1h30 lavando a mão. 1h30 lavando a mão. É o toque. Para descer, só contando. Se perder a conta, tem que voltar. Descer uma escada, para subir uma escada, essas coisas. Aí, tá bom, agora que você percebeu o que você fez, e agora que você entendeu o que ela sentiu, o que você pode dizer para ela? Não, eu reconheço que eu agi mal e tal. Então tá, então agora ela pode seguir o caminho dela e você seguir o seu? Não. Como assim não? Não pode. Ela tem que ficar aqui para poder me lembrar do que eu fiz. Ela tem que ficar aqui para me lembrar do que eu fiz. Agora veja bem, o que fez ela errar com aquela moça no passado, botando ela para trabalhar de maneira totalmente egoísta, concorda? Aí ela vira hoje e fala assim, não, ela tem que ficar aqui porque ela tem que continuar me dizendo o que eu fiz de errado. Egoísmo, ela continua egoísta. E não é porque ele é má não, tá, gente? Ela nem se deu conta. E não adiantava eu falar para ela, você está sendo egoísta. Eu estava levando ela, fazendo perguntas, a gente vai fazendo perguntas para a pessoa tentar de alguma forma expandir a consciência dela. Mas ela não estava no momento ainda. E foi embora com a presença. Ficou com a presença. Porque no fundo, quando a gente normalmente chega no entendimento que a presença vai, a gente tem uma última pergunta que a gente faz o seguinte: o que você está fazendo, o que você está repetindo na sua forma de ser, de pensar e de agir que mantinha essa ligação? Aí é o momento em que o cliente toma consciência do que ele está repetindo. Isso é uma outra visão que eu acho que difere um pouco da doutrina espírita para a questão da TVP, é a questão da lei de causa e efeito no seu imediatismo. Muitas vezes eu escuto os companheiros da doutrina espírita falando da lei de causa e efeito de uma vida para outra. Eu não concordo com isso, a TVP não concorda com isso. A lei de causa e efeito é imediata. No momento em que você não precisa mais aprender aquela lição, acaba. Não tem presença, não tem nada, não adianta. A presença pode não ter te perdoado, mas você já superou aquele estágio. Você não depende do perdão dela para superar aquele estágio. Agora, enquanto você não aprendeu, irmão, não adianta, você vai continuar sofrendo as mesmas coisas. Então, você veja, a lei de causa e efeito, ela não estava sofrendo uma atuação de presença pelo que ela fez no passado, mas porque ela se permanece fazendo. E é por isso que a entidade chega e fala assim, tá vendo? Eu sei que está no outro corpo, mas é o mesmo egoísta. Continua gritando, continua fazendo isso, continua fazendo aquilo. Não é isso que a gente vê? Trabalho mediúnico, eu sei que eu mesmo, eu não sei dizer porque, é homem, agora está um pouco de mulher, mas é a mesma mandona. Ou seja, se mantém a afinidade, né? Se mantém. Endereço, né? Endereço vibracional está lá, está se repetindo. Agora, quando você muda, a gente fala da questão da visão do sistema, quando um elemento muda, os outros elementos do sistema ou se mudam para continuar interagindo com ele, ou se mudam de sair do sistema e ele vai para outro. Percebe? Um comentário que está falando aqui com ela, mas acho que é válido dividir, é que quando, por exemplo, a gente vai fazer tratamento aqui, tem essa frase na sala do tratamento, eu acho que cabe em muitos contextos, inclusive você está falando, que é a frase, você está disposto a abandonar aquilo que te fez adoecer? É isso, assim, eu acho que cabe em muitos contextos. Eu não vou saber, Até que ponto a gente, enfim, está disposto a abandonar aquilo que está fazendo a gente adoecer, né? Olha, eu não vou saber falar o nome dele, que ele é alemão, ele tem um livro, A Doença como Caminho.
que é justamente isso que você está falando, a doença como caminho. Justamente isso, você tem que estar disposto, de alguma forma, a mudar o que você está fazendo. E não é nem questão de abrir mão, né? É abrir mão. E aí você começa a entender por que os espíritos falam tanto do apego. A gente não pode estar se apegando. Se eu estou aqui para transformar, para mudar, e eu queria me apegar a alguém, a alguma situação ou algum espaço, isso vai impedir de que eu renove o meu sistema. Eu tenho que estar disposto a abrir mão, a me desconstruir para tornar-me construir melhor. Eu até falo muito com a Yasmin sobre isso. É como se fosse uma imagem de um castelo de cartas que você monta, desmonta, monta melhor, desmonta, monta melhor. É isso, nós estamos nos desconstruindo e construindo de novo o tempo todo. Então, é por isso que eu falo de degrau. Né? Você está num patamar, tem que ir para o outro. Só que para ir para o outro, você vai ter que desconstruir algumas coisas para ir para o outro. E aquelas Falando, pessoas... Já te dou, deixa eu falar quem falou. E aquelas pessoas que acham, tipo, eu não vou mudar. Eu não consigo mudar, eu sou assim mesmo. O que você acha que vai acontecer? Não está disposto a mudar, né? Vai doer. Que a dor O grande motor é a dor. A dor vai empurrar ele em um momento que ele vai falar assim, olha só, eu faço qualquer negócio. Eu faço qualquer negócio. Olha só, igual o casal que falando, não estou criticando, tá? Mas, por exemplo, a gente, às vezes, a Yasmin também é psicoterapeuta, também trabalha com a regressão, a gente às vezes é procurado por pessoas que são evangélicas, por quê? Porque está doendo. E aí o cara esquece até esse lance que é evangélico, que é espírito, que é isso, que é aquilo, que é reencarnação, que é presença, não está nem aí. Porque a dor é o motor. E aí você começa a entender muito melhor porque o papel da dor. A dor, na verdade, é um motor de transformação. Funcionaria como se fosse o que a gente fazia antigamente no sistema do Windows, que era a desfragmentação, né? Isso. Você vai colocando aqueles clusters todos no lugar e aquilo que está fora começa a agir de uma forma mais harmônica na vida da gente. É isso aí. Praticamente, o Alberto de Rocha, ele é um cara que trabalha, que já começou com essa pesquisa de regressão em 1800 alguma coisa, né? Antes de Kardec. Eu acho que é um pouquinho antes de Kardec. Então você vê que as pesquisas. Esse aqui é o caso do que o esqueci o nome dele. Mendas Banerjee trabalhou com esse caso aqui. Esse é um menino que nasceu com essas manchas e ele se dizia chamar Maharam, né? Maharam, e que ele teria sido morto com um tiro de espingarda. Isso aqui é a foto do registro lá deles, da onde as balas entrou. E ele falava, e na Índia, vocês sabem, né, tem muitas línguas e tal, ele falava a língua do local onde ele morreu, sendo que ele nunca tinha tido contato. Ele, inclusive, reconheceu familiares com qual ele conviveu. Como foi uma reencarnação quase compulsória, né, ele foi capaz de reconhecer familiares. Esses casos hoje têm cada vez sido maiores. Não sei se vocês viram um caso do menino lá também, que era um policial. Ele nasce com um problema no coração, na válvula mitral. E ele, já com 2, 3 anos, ele liga começa a falar para a filha dele, para a mãe dele, que quando era pai dela, não batia nela. Ela começa a perguntar dos gatos e tal. E o pai dela tinha sido um policial que desencarnou um tiro que arrebentou a válvula mitral. Então, assim, esse é o caso agora, esse menino está reencarnado. Então, nessa visão nossa, toda vez que você vai fazer um mergulho, você vai estar sendo chamado a estar atualizando o seu sistema para lidar com esses conteúdos que você traz, que precisa ser transformado. Isso aqui é um dos elementos principais para a gente entender o que a doutrina nos traz, é a questão do perispírito. Essa memória extra cérebro de carne está ligada ao nosso perispírito, né? Se não é isso, nós não teríamos como entender aonde estaria arquivado tudo isso e onde que acessa tudo isso. A grande válvula, a gente fala, alguns espíritas falam muito da questão do esquecimento, né? Como eu comentei com vocês, a pessoa às vezes está regredida de tal forma que para ela aquilo não é regressão, ela está no presente dela. Aquilo, como a mente não tem tempo nem espaço, ela não está vivendo essa parte dela, está vivendo aquilo. O passado é o presente dela. Então, não é uma questão de você estar tirando o véu do esquecimento. Aquilo já está real. Aquilo é o presente dela. Você está acessando algo. Por isso que toda regressão
da terapia de vida passada é em cima de uma queixa, nunca é por curiosidade. Eu até hoje, nos anos que eu atendo, eu tive uma cliente que foi por curiosidade, não a regredi, porque não é assim também que vai chegando e vai regredindo, né? Depende da queixa, depende de uma série de coisas. Não a regredi, acabou sendo um trabalho que foi feito terapêutico, mas nem foi com regressão. Uma coisa que a gente usa também nesse trabalho nosso da vida passada, é a questão, a gente trabalha com partes, né? Então muitas vezes eu vou falar, em vez de eu fazer uma regressão categórica dele, eu vou sempre trabalhar com partes. Então, quando você reage dessa forma, como é que é essa parte que vem? Como é que você percebe? Eu vou fazendo a pessoa tomar consciência disso. E essa parte nada mais é do que um era no passado que ela está tomando consciência, de alguma forma ela está regredindo. Mas às vezes não é essa regressão tão, né? Então agora vamos ver toda uma existência. Então é isso que eu estava pensando. Tem um sintoma aqui hoje que evoca um trauma, uma situação do passado. É nesse trabalho, é nesse momento que a regressão vai ajudar para trazer isso à tona e ser ressignificado e ser transformado. Esse aqui seria um mapa do que seria o nosso psiquismo, né? Então, quando você tem um fato traumático, ele está aqui. De alguma forma, ele está vencendo aqui o véu da barreira da memória. Quem é a grande barreira da memória? O corpo físico. O nosso corpo físico, o choque biológico, é que faz esse véu do esquecimento. E realmente é útil, é necessário. Como é que eu ia estar sendo acalentado pela minha mãe se de repente eu fui o cara que assassinou ela? E ela ia olhar para mim? Não tem como. Então é necessário. Mas a regressão nunca é feita em cima desses conteúdos. Outra coisa da TVP que a gente não realça é justamente a percepção de quem eu fui ou das pessoas com qual eu convivo hoje no meu passado. A gente não entra nesse particular até para não afetar a situação de hoje, porque pode, em vez de ajudar, afetar de alguma forma. Então a regressão é sempre feita em cima de algo que está atrapalhando o consciente. Ela está de alguma forma no inconsciente, mas ela está atrapalhando o relevo do consciente. Ela traz um comportamento, um valor, alguma coisa que interfere, que de alguma forma está deixando ele menos funcional para o dia a dia dele. Então a regressão é feita em cima de algo que está no presente. Embora uma regressão ao passado, mas é algo que está manifestando no presente. Então não tem ninguém tirando o véu do esquecimento. Já está lembrado, já está sendo vivido, né? Que é uma das coisas que muitas vezes as pessoas questionam na questão da terapia de vida passada. Na verdade, nessa abordagem que a gente faz, mais do que somente voltar, rever, a questão nossa é essa, é a transformação, é separar-se do personagem. No primeiro momento vai se desidentificar do personagem, tomar consciência daquele ego que está agindo, daquele subpersonalidade do passado que está agindo agora. Se você se desidentifica, porque no primeiro momento você está identificado com ela, você está agindo como ele. No primeiro momento você se desidentifica, no segundo momento você integra. Nesse momento da integração é a transformação, ou seja, você passa para um outro comportamento, para uma outra reação. Você para de reagir com a vida e passa a agir, né? Até porque hoje, as situações que nós estamos vivendo hoje, nós estamos sendo chamados a viver, né? No passado, a gente era muito chamado a sobreviver. As questões eram muito intensas, eram de vida e morte o tempo todo. Era de comer ou não comer. Então, eram situações muito traumáticas e muito... tinha uma carga emocional muito grande. Veja, quando a gente fala de emoção está sempre ligada a uma resposta fisiológica, né? Então, se você tem fome, se você está com raiva, se você está com medo, se você está triste, tem uma reação fisiológica. É por isso que a gente usa da reação da emoção para fazer a regressão, porque tem uma reação fisiológica. E ela fica se reproduzindo no dia de hoje. Quando eu, de alguma forma, alguma situação evoca aquela memória. Então, é por isso que a gente faz a regressão, mas não é somente regredir para fazer a catarse. Porque durante um bom tempo, no início da utilização da regressão como terapia, se pensava em fazer essa catarse, né, a catarse emocional, chorar, enfim, tomar consciência, é o suficiente. Não é o suficiente. É o primeiro passo. É importante, mas não é o suficiente. É importante tomar consciência e fazer esse processo de integralização. Porque, veja bem, todas essas subpersonalidades que nós temos, todas as experiências que nós vivemos, elas têm importância. Não há nada que nos aconteça que não tenha importância.
Nesse aspecto, a gente vai muito de encontro com o Jung fala. O Jung fala que não é só ver a sombra, é ver o que a sombra tem de positivo. Então, não importa, mas daquela existência eu fui assassino. Não importa, ali tem coisas, tem um cabedal de informação, de recursos, de situações que você, quando integraliza, você vai usar bem. Então vamos pensar que o cara que foi assassino, tá bom, ele tem uma certa frieza, que hoje serve para ser cirurgião. Ele tem a frieza de estar lá, de repente, porque, vamos lá, vamos combinar, cortar uma pessoa viva, né? Não é para qualquer um não, né? Tem que ser frio, né? Ele utiliza daquela possibilidade que vem de lá. Então tem sempre algo positivo. Nesse ponto, eu não tenho. Às vezes eu vejo alguns comentários no meu speaker, não admiro, eu penso muito como o Ernest Megis, né? Fala, não há nenhum segundo da nossa existência que não tenha utilidade. Não há. Porque se houver, está na hora de desencarnar. Né? Então é isso. Bom, acho que faltou alguma coisa. Acho que deu para ter uma ideia do que é a Bíblia no passado. É algo que Quando você tirou contraindicações. Ah, sim, vou voltar aqui. Que aí você... Então, psicose, quando a pessoa tem surto, não dá para fazer uma regressão quando a pessoa tem surto. Né? Doenças que, de alguma forma, você vai ter um cardíaco, diabetes, alguma coisa que... Eu sou diabética, então não posso fazer regressão, mas a minha é compensar. Não, se a sua está controlada. 120, 100... Não, está controlada, tudo bem, pode. Tudo bem. Por que se toma esse cuidado? Porque há algumas regressões que são muito vivenciais, né? Chamam de regressões pictórias, né? Chamam que é aquela regressão que a pessoa está lá. Ela vê, ela sente, ela cheira. Veja bem, isso pode acontecer. Toda pessoa faz esse tipo de regressão? Não. Toda pessoa faz sempre, aqui é assim, faz sempre desse jeito? Também não. A regressão tem níveis, tem momentos, tem dia que você entra mais, tem dia que você entra menos, tem dia que vem como se fosse intuitiva, tem dia que você está vendo como se estivesse assistindo, tem dia que você está lá. Então, imagina uma pessoa ter cardíaca fazendo uma regressão que está vendo sendo morto ou sendo torturado. Vai dar problema, né? Quando eu fiz o curso, a gente fazia entre nós, né, entre os alunos das regressões. E tinha uma menina lá que ninguém queria pegar ela para fazer regressão, que ela dava um ataque, gente. Ela parecia que estava sofrendo tudo de novo. Alguém passasse lá na rua, parecia que estava torturando a menina, entendeu? Ela gritava, né? Então, assim, tem situações que às vezes é muito vivencial. Então, não dá para um cara que tem problema cardíaco, marca-passo, alguma coisa assim, e está numa situação dessa. Terapia de grupo, nem pensar. Imagina eu regredir todo mundo aqui. Existe uma técnica chamada, que vale a pena mencionar só para vocês saberem, que é a técnica da regressão indireta. Imagina um caso, por exemplo, de autismo. Né? Você não tem como regredir uma criança que é autista, mas a gente usa a técnica, às vezes, na mãe, no pai, e aquilo gera, pela ressonância, um ganho de consciência naquela criança. Aquela criança consegue ter ganhos significativos nesse tipo de técnica, que é a regressão indireta. Sempre com alguém que tem uma ligação emocional muito forte com essa criança, com esse sujeito. Né? Tem uma pergunta. Em relação a, por exemplo, você faz a terapia de vidas passadas, da regressão, como é que esse mecanismo de sair para voltar à atualidade? Quer dizer, como é que faz então, você faz a indução, é visto, né, o psiquiatra vai trazer, normalmente ele traz algumas cenas, você não vê uma existência toda, mas na forma que a gente faz, a gente vai ver até o momento do desencarne, é preciso passar pelo momento do desencarne, né, para ver o que você está trazendo, o que você trouxe de marcas, é tipo uma avaliação. Então é engraçado, e isso é uma coisa até interessante de mencionar, por mais que sejam vidas complicadas, quase todos, no momento ali do desencarne, relatam um alívio. É lógico que depois no segundo momento já começa a ter outras consequências, né? Mas eu fico um pouco surpreso até hoje, quase 100% relatam um alívio pelo fato do desencarne. Então, passar pelo desencarne é quase que uma obrigatoriedade para poder compor, achar o material que a gente vai trabalhar. E depois dessa parte, tem uma parte que a gente chama de personificação, que aí é o trabalho de integralização dessa parte. Que
Quando o cliente consegue fazer uma expansão de compreender o que aconteceu e entender, é como se aquela parte se integralizasse. Quando ele não integra, é porque ainda tem algum assunto para ver. Então, às vezes, ou é um tema que ainda não ficou visto naquela existência, ou em outras, porque a gente tem uma coisa que a gente chama de trauma reforçado. Situações que são parecidas, que se repetem de uma vida para outra, e acabam fazendo um complexo. Então, às vezes, sabe aquele negócio da bolinha de bico? Tem vezes que você puxa uma, cai tudo, né? Tem outras que você tem que puxar uma por uma para poder desfazer. Aí vai levar mais tempo. Vai levar mais tempo. Ou menos tempo. Eu queria perguntar, tipo assim, já aconteceu com a regressão de vocês viram uma pessoa que, numa outra vida, se suicidou? Já. E como é que foi isso? Tipo assim, nesse quesito que você falou, a pessoa morre em alguns minutos e tal, ela sente muito bem e depois vem a consequência, né? Que você me falou. Eu pensei muito nisso na questão do suicídio. E acontece mesmo no suicídio esse relato de um amigo, dependendo da situação. Essa semana passada agora eu fiz uma regressão com a moça, ela vivia uma relação em que o cara de alguma forma abusava ela não conseguia falar, ela pega e se joga na água. E aí o fato dela beber água e o fato dela não falar, de alguma forma hoje ela não consegue lidar com as situações para falar com as pessoas do que ela quer. Até hoje ela tem problema para falar. E aí quando ela viu o personagem se afogando e tentando gritar, mas se afogando, aquilo ficou tão vivo que é como se hoje ela fosse parar, ela estivesse sentindo a garganta cheia. Ela relata no relato dela que quando ela tenta falar, a garganta é como se estivesse cheia de alguma coisa. E era cheia de água, entendeu? Mas existe, mesmo no caso do suicídio, esse primeiro relato que eu estou falando, um certo alívio. Depois tem a gente não explora muito de maneira proposital esse período intervidas. Esse período intervida é quando ele vem espontaneamente, porque ele é mais complexo de se entender. Então, assim, a gente vai para o desencarne, vê essas primeiras consequências, mas a gente não se aprofunda muito nisso. É porque mesmo que você comete o suicídio, então a primeira reação já estou livre. Né? Estou livre do que eu... Existe essa ilusão, né? Se você parar para pensar bem, o Bhagavad Todol fala sobre isso, né? O Bhagavad Todol, o livro dos tibetanos, fala sobre isso, que a alma, quando ela vai guardando as dores que sentiu na vida, e chega a um ponto que é tanta dor que ela não consegue mais dar um passo no crescimento. Ou seja, quando ela morre, ela acha que está aliviando, ela está deixando o fardo para trás, né? Percebe? É por isso que essa fala do alívio, ai que alívio. Essa moça mesmo dos furinhos, no desencarne, ela fala, ai que alívio, mas depois em seguida ela vê, essa ela foi. A realidade. E essa a gente viu junto, ela viu o pessoal todo furadinho vindo atrás dela. Eu queria fazer uma pergunta, não tem nada com a sua palestra, se você não quiser responder. Não, fica à vontade, se eu puder, eu vou responder. É porque você não quer pessoa ciência física que eu estou podendo perguntar, porque o restante é só na internet. É sobre o que se fala muito, constelação familiar. Sim. Né? Se tem algo assim, se você já deu alguma coisa que tem a ver... Eu trabalho com constelação, eu faço constelação. Porque eu tenho tido muita curiosidade, eu tenho lido muita coisa. Então, vamos lá. A constelação é algo que existia antes do Bert Hellinger. Existia a constelação do Matias, que é a constelação estrutural. A constelação que eu faço é baseada... A gente usa algumas coisas do Bert Hellinger, mas usa mais a estrutural. E, no caso, quando eu faço, eu contemplo a possibilidade de vida passada. Mais do que ele fala muito da questão familiar. A gente admite isso também. A gente percebe que o núcleo familiar interfere. Tem coisas que estão ligadas. Você pode estar repetindo ou identificado com o comportamento, sei lá, do avô, do bisavô. Mas a pergunta é, por que você está identificado? Entendeu? Por que você está repetindo? Então, é muito útil. A constelação é uma ferramenta importante no tratamento psicológico. Mas ela em si não é um tratamento, ela é uma ferramenta, entendeu? E fazendo um comentário a respeito do que saiu agora, não sei se vocês viram, né, que o Conselho de Psicologia meio que não está aceitando mais a questão da constelação. Isso é muito mais em função aos consteladores. Certas colocações dos consteladores, eu concordo, está errado. Como é que você vai querer que uma filha que foi estuprada pelo pai aceite o pai? Não dá. Ela tem que reconhecer que ela tem uma vida por causa do pai, beleza, mas não tem como ela não aceitar, abraçar, perdoar. Não há momento ainda. O psiquismo não está com essa capacidade. Seria o ideal? Seria, mas não é possível. Tem que ser respeitado. E você vê uns consteladores que querem seguir aquele negócio tão programado que eles ficam repetindo intervenções que não cabem naquele momento. E aí você faz, em vez de você resolver o trauma, você retraumatiza. Eu acho que também tem muito preconceito das próprias pessoas, né? Da
faculdade tem uma disciplina eletiva que é sobre práticas integrativas e complementares, quando a professora falou que tinha constelação na lista pelo SUS também e tal. Foi uma comoção geral das pessoas. Como assim? Esse negócio tem comprovação científica, que não sei o quê. Mas tem. Mas tem, exatamente. O Michel Drake comprovou agora nos campos morfológicos a questão do Preconceito. Por exemplo, eu tenho filho adotado. Também tem. Não é essa coisa, vocês assim, não é. Como é que a constelação familiar vê isso? Porque é uma coisa que eu não achei resposta em nada que eu li. E eu fiquei com essa curiosidade. Não muda não sei se você leu, o Brecht tem 4 leis que ele determina, né? A lei do dar e receber, da anterioridade, do amor e agora do quarta. Não muda, a visão não muda. Você vai fazer um diálogo um pouco mais diferenciado, porque é uma criança que você escolheu e tal. De alguma forma, enquanto ele também não aceitar esse sistema em qual ele foi incluído, de alguma forma vai gerar um certo travamento nele. Isso vai ficar, porque ele tem uma questão que ele tem que entender. Ele não teve essa vida passando por essa situação à toa. Está mexendo no conteúdo dele. E enquanto ele não, de alguma forma, não aceitar isso, e não identificar isso, e não integralizar isso, ele vai ficar travado em uma área. Ele não vai conseguir adiante. Vai ter uma parte que vai estar lá parada. Percebe? Então, assim, não tem uma particularidade. Vai manter essa mesma lei. O que acontece muitas vezes nessa questão dos pais adotivos, e eu estou nessa, é a questão de muitas vezes estar querendo supercompensar algum laço que não teve biológico. Dar e receber às vezes fica descompensado. De nós para eles. Tentando substituir algo que não é bem assim. E inconscientemente a gente fica talvez na culpa, sei lá, uma culpa, né? Estou falando mais talvez de mim do que um. Mas né? Que a gente tenta ficar compensando uma coisa que não é por aí. Não é isso, não é bem assim que tem que ser feito. E aí isso também traz um desequilíbrio para o sistema. A gente, em vez de fortalecê-los, acaba enfraquecendo eles porque fica naquela coisa, né? Quer deixar ele para a vida, mas será? Quer ficar o tempo todo, né? Lembra? É como se fosse as aves quando chegam na hora de bater asas, empurram para fora da linha. A gente empurra, mas deixa uma linhazinha, né? Para poder. Superproteção. A gente empurra, mas fica com a linha. Não, e fica com a linha para poder desficar. Aí a gente puxa de volta, né? Diga. Tá, aí nesse caso, assim, juntando as duas, seria a terapia e a constelação. Uma complementaria a outra ou são questões assim individuais? Não. Porque, por exemplo, no caso assim, de vocês especificamente, com essa questão da adoção. E a gente sabe também que, às vezes, pelo ponto de vista espiritual, isso tudo foi uma combinação, né? Todos esses personagens, né, eles se comunicam de alguma forma. Aqueles pais biológicos que abriram mão de uma certa forma daquela criança, como aquela criança chegou na família de cada um, daqueles, né, os adotantes e tal, os locais por onde essas crianças passaram. A gente sabe que tem toda uma rede nisso daí envolvida. Então, uma coisa ajudaria a outra ou sim, na verdade, dependeria isso? como é que a gente faz isso no tratamento, né, psicoterápico? Vai depender do que eu vou abordar, qual a técnica eu vou usar. Então, se, por exemplo, uma questão familiar, cabe mais o uso de uma constelação. Se é um caso de sei lá, um problema meu com relação ao fato de não poder ter gerado um filho, é mais uma regressão, percebe? Então depende do que eu estou tratando. Eu uso muitas vezes a constelação não só para familiar, eu uso a constelação. Lembra que estava falando aqui de vida intrapsíquica, com vários partes trabalhando? Quando eu tenho lá, sei lá, 3 ou 4 partes identificadas, então tem uma parte minha que quer o romance, a outra que não quer o romance. E a pessoa, eu muitas vezes uso isso na constelação. Eu constelo essas partes. Eu faço uma constelação da vida intrapsíquica. É muito interessante, é muito legal. E é muito eficaz, ajuda muito em termos de expansão da consciência. Então eu uso a constelação não só para a questão familiar. A constelação dá para usar N coisas. Dilemas, tetalemas, lançamento de um produto, qual a técnica, qual o tipo, eu já usei para ajudar o lançamento de produto, qual o tipo de abordagem ia ser feita na propaganda.
Porque você vai tomar uma decisão com outro tipo de entendimento, que não passa só pelo racional, né? É um outro nível de consciência que você atinge. Né? Então é isso, gente. A questão do caráter, como a gente estava falando, esses traços de caráter que a gente ainda tem, que está repetindo, esse é o grande dilema que a gente tem em termos de mudança, né? Porque a gente vai vivendo as existências, vai tendo as existências, vai elegendo coisas que a gente julga que é importante, né? A questão das paixões mesmo, né? De alguma forma, eu acho que, por exemplo, ter dinheiro é importante. E por ter dinheiro é importante, eu estou disposto a fazer qualquer coisa. E aí eu entro na prepotência, eu entro no egoísmo, eu entro numa série de coisas. E aí a vida vem começando a me trazer as consequências para que eu, alguma coisa, reavalie e mude. E aí é onde às vezes eu não consigo fazer isso, e é onde é o travamento e vem a dor, vem o sofrimento. Então é isso. Por essa aula maravilhosa, gente, fazer a festa final, para a gente encerrar o encontro de hoje. Pedir para todo mundo fechar o olho. A gente se conectar a essa espiritualidade de luz e agradecer. Eu acho